Bem-vindo ao DocCast. O DocCast, você sabe, é nosso programa que tem por objetivo levar para você informação de qualidade, informação segura. O DocCast é um patrocínio do Laboratório Segovia e tem o apoio da Rádio 104.9, a Rádio Social de Nanuque, que tem responsabilidade social. E hoje nós temos um convidado ilustre, Dr. Carlos André, farmacêutico, que vai nos dar uma aula aqui sobre como funciona a farmácia. Bom dia, Caburé. Bom dia, Dr. Carlos André. Bom dia, André. Bom dia. Seja bem-vindo, nosso amigo André, da farmácia São José. Deu rima. Seja bem-vindo, André. Obrigado, Caburé. Bom dia, André. Obrigado a todos os ouvintes aí, né, por estar conectado na rádio. Iremos falar assim, abordar assuntos relativos à farmácia, farmacêutico, né? Tudo isso, né, doutor? Vamos ver como é que funciona essa profissão, né? Essa profissão é uma profissão que eu acho difícil de trabalhar, porque demanda muito estudo, demanda muita dedicação. E não é apenas... Você não vende só medicamento, você vende saúde, né? Exato. É uma profissão, querendo ou não, além de você vender, você trabalha com amor, né? Que é uma profissão que você lidar com as pessoas, né? Conhecimento, dedicação à saúde, né? Tudo isso. Pois é, mas eu acho que o nosso público quer saber de você. Quem é Dr. Carlos André? Você nasceu aqui na Nanuque ou não? Você foi criado aqui? Como é que foi tua infância? Eu sou daqui mesmo, sou natural de Nanuque, entendeu? Minha infância foi aqui mesmo. Me incapacitei aqui, comecei a trabalhar aos 15 anos de idade no ramo de farmácia, né? Aí depois formei farmacêutico aqui mesmo pela extensão da Universidade de Caratinga. E aí a partir daí, no período de 2010, assim que eu formei, comecei a atuar nas drogarias, né? E aí fui para fora para conhecer um pouco mais, uma extensão maior, fui para o Espírito Santo. Morei em Aracruz 1 ano e meio, depois retornei a Nanuque, aí fui também para o Espírito Santo e Pinheiros, trabalhei um período lá também, entendeu? Mas aqui, aos 15 anos, você já trabalhava aos 15 anos, então você conciliava teus estudos com o trabalho, então não era uma vida muito fácil. Exato. Os 15 anos, é um período de escola, né? Aí comecei a trabalhar, na época eu era um guarda-mirim, aqui em Nanuque tinha os guarda-mirins, né? Entrei... Mas é da época de Caburé. É da época de Caburé. Guarda-mirim é da época de Caburé. Isso. Não, eu sou antes dele, porque o guarda-mirim foi criado no CEAM. Antes de ser CEAM, o nome era Combem. E eu fui menino lá do Combem, que era uma instituição que dava apoio aos meninos. Inclusive eu guardo comigo até hoje uma carteirinha do Combem, que depois passou a ser CEAM. Atrás da carteirinha fala assim, a terra ferida vinga-se produzindo flores. Educando a criança de hoje, não será preciso punir o homem de amanhã. Tá vendo aí? Você que está nos ouvindo, você está vendo que Caburé é cultura e filósofo, tá? Sim. E nós ainda vamos fazer um DocCast aqui com o Caburé, tá? Frente a frente com o Caburé. Ele está correndo. Ele não quer, ele fala que não vai e tal, mas quem sabe uma hora, né? Sim. Sim, doutor. Então, com 15 anos, em vez de você estar brincando, Isso. você estava trabalhando. Porque lá o CEAM, na verdade, ali tinha várias formas, né, no CEAM de aprendizado, de educação. Tinha várias escolas lá dentro mesmo inserida, musicais, tinha datilografia na época, né? Então, através dali, os empresários da cidade iam e buscavam, captava os trabalhadores, né, meio período, aí se trabalhava meio período. Quando dei início, foi em farmácia também, trabalhei na Santa Isabel com Nantes, né? Eu trabalhava no setor de manipulação, eu manipulava medicamentos. Entendeu? A gente manipulava medicamentos. E esse amor pela profissão de farmacêutico surgiu desde essa época, né? Desde essa época que você já começou a cultivar essa vontade de se profissionalizar, de fazer um curso superior, de se capacitar nessa área. Desde essa época que você já Isso, tinha, ou não, tinha outros planos? Não, realmente eu dei continuidade, né? Quando no início, né?
eu dei continuidade à profissão que eu estava ali buscando, né? E dava tempo de ter umas namoradas com 15 anos ou não dava também? Era só trabalho e estudo. Mais trabalho e estudo, né? E a preocupação do tipo de guerra ainda que tinha que servir, né? O exército, Mas né? você chegou a ser convocado? Não, fui dispensado, né? Pelo menos isso. É, né? pelo menos isso. Aí, como minha família é toda voltada para a área da saúde, então achei interessante eu me especializar, né, na área. Em que área da saúde tua família atua bastante? Minha família atua bastante na área da enfermagem, sim. né? Todas minhas tias, minhas primas, tudo são voltados para a área da enfermagem. Tem alguns primos farmacêuticos também. Então você foi criado já com essa tendência de ter uma relação profissional com a saúde, né? Exato. Isso exato. provavelmente refletiu na tua formação profissional. Isso. E o curso que você fez, foi aqui ou foi fora? Foi aonde o curso? Foi aqui na NUC, né? Foi na UNEC, que é uma extensão de Caratinga, né? Que é a UNEC Fanam. E sempre trabalhando e estudando? Sempre trabalhando e estudando. Trabalhando. O que não é dia. fácil, né? Não é fácil. E estudando. Não é fácil. Você precisa de determinação, precisa de foco, precisa de concentração. E você acha que a garotada de hoje em dia, ela é feita do mesmo material que você é feito, do material que Caburé é feito, ou é uma turma um pouco mais frágil? Você nota essa coisa ou não? Assim, eu tenho observado nem tanto a questão da fragilidade. Eu tenho observado que os jovens hoje, até mesmo nós pais, nós tentamos colocar eles em uma linha, em um caminho de busca também, né? Onde às vezes até sobrecarrega com várias coisas para eles fazerem, né? Mas em si realmente é uma correria. Sim, e esse jovem, que atualmente também tem muitos desses jovens, que eu tenho certeza, que trabalham e estão estudando à noite e procurando se formar e evoluir. Você daria que conselho para esse jovem que está estudando, está trabalhando, o jovem de 15, 16, 17 anos, porque eu ainda imagino que tem muitas dessas pessoas que estão trabalhando, buscando um futuro, né? O que você diria para essas pessoas que estão nos ouvindo e que vão nos assistir? Porque esse programa, doutor, ele está sendo gravado, está sendo produzido pelo De Angeli Produções e depois ele vai ficar disponível no YouTube, no nosso canal do YouTube. Sim. E também pelo Instagram. Sim. Eu aconselho os jovens a não parar em buscar os seus sonhos, entendeu? Porque realmente existem as dificuldades, mas os sonhos sempre vêm à busca, né? É importante. Mas esse jovem que se sente desmotivado, porque não é fácil, né? Você acordar de manhã e ir para o trabalho, sair do trabalho, tomar um banho e ir para a faculdade, né? Tem trabalho de casa e tem o apelo da sociedade, Sim. de festas, de rock and roll. Como é que é essa relação? Na vida a gente tem que realmente buscar, dedicar algumas coisas e, infelizmente, abrir mão de certas coisas para buscar o seu sonho, né? Então você fez uma escolha. Isso, Você exatamente. abriu mão da vida noturna, do divertimento, Isso, para ter uma formação. exatamente. E isso compensa? Sim, compensa. Compensa financeiramente, compensa emocionalmente. Compensa, sim. Compensa que é o que você buscou. Eu acho que vale a pena você trabalhar dentro do que você gosta, né? Então você Trabalhar por considera amor. que a vida é feita de escolhas, mas Sim. acabamos sendo o que a gente escolheu ser, então, né? Na verdade, meio que não foi uma certa escolha, foi uma busca. Comecei dentro do ramo na época que eu era guarda-mirim, como eu falei. Aí caí dentro do ramo de farmácia e gostei e me capacitei. Então, você acha que o destino, o universo conspirou dessa forma? Sim. Você sim. sente essa Sim. presença? Sim, porque quando menor, bem menor, eu trabalhava com meu pai. Meu pai foi agromessor, né? Meu pai agromessor, mexia com medição de fazendas, de terra. Eu sempre ia com ele. Uma profissão muito bacana, entendeu? Era sofrido, mas era bacana. Entendeu? Muitos cálculos. Ô André, mata a curiosidade minha, qual o nome do seu pai? Tião. Você Tião foi Tião? Bandinha, é. Rapaz, eu fui auxiliar de agrimensor de Tião Cobrinha. Tião Bandinha. Bandinha quando ele trabalhava com Zé Firmino. Isso, Eu fui exatamente. baliza ré. É isso, baliza ré.
Agora ficava na baliza. Eu não Tinha sabia, a mira, né? A mira eu não na sabia frente. que você você no Filho. caso é tio de Tiago. Sou tio de Thiago. Ah, tá. Você é irmão de Cacá, do Isso, Marcelo. Não sabia. Olha, aqui em Nanuque, se falar alguma coisa que Caboré não conheça, eu vou dar um prêmio. O pai dele trabalhava com um engenheiro agrônomo chamado Zé Felizmino, que Sim. me deu muito apoio naquele período ali da adolescência para a juventude, e me deu para me trabalhar lá. Eu fui trabalhar com o Tião, como baliza ré, né? Isso. Baliza ré, o cara fica. É ruim que eu, às vezes, ia para longe, eu ficava até dentro d'água, Exato. na empresa, com a baliza ré e tal. Eu não Isso sabia aí. que você era filho do Tião. E na época eu ia com meu pai, aí realmente era baliza ré. Ficava lá na baliza que tinha a mira na frente. Eu sou quase um engenheiro agrônomo. Sim, né? Aí batia um piquete Praticamente. batia um piquete lá na frente, aí o cara levantava a mira, meu pai cá com o teodolita, chamava. Interessante aquele, parecia um binóculo. De longe, como daqui, Mas distante. a história minha com seu pai é antiga. Antes dele trabalhar com o Zé Felizmino, ele trabalhava com o sogro de Zé Felizmino, mestre Osvaldo, como mecânico. E eu conheci ele quando eu era criança nesse período. Eu não sabia dessa história, tá Tá vendo? vendo aí? Caboré é uma cultura. Ele trabalhava com o mestre Osvaldo, Sim. de mecânico. Depois que ele deixou a mecânica, foi trabalhar com o Zé Felizmino, que era genro de mestre Osvaldo. Sim, sim. Essas histórias, Caboré, é que eu gosto que elas fiquem no meu programa, que elas vão ficar eternizadas, porque depois que elas estiverem no YouTube, elas vão estar para sempre lá, né? Exato. Então eu vejo que esse programa tem esse objetivo. Um dos objetivos do programa é marcar essa memória, né? Fazer essa memória. Porque eu não sei o que vocês pensam, mas daqui a 100 anos nenhum de nós vai estar mais por aqui. Exatamente. Nem eu, nem Caboré, nem você. Mas essa história de Caboré vai estar. Vai estar. Você vê, Essa nós entramos história, uma questão, ela uma vai história, né? Meu pai já tem mais de 10 anos que faleceu, né? Nós entramos numa história que ficou na lembrança. Caboré lembrou uma coisa aí. E querendo ou não, eu tenho muito exemplo do meu pai, que era trabalhar muito, entendeu? Era um cara do bem. Do E bem. teu pai faleceu jovem ainda? Ou... Meu pai faleceu aos 63 anos, bem jovem. Não fala isso não, eu tenho 63. Pô, já me botou medo, pô. Já fiquei com medo. Sim, mas na época de meu pai, como ele mexia muito com essas medições de terra, ele trabalhou muito para essa região de Carlos Chagas e tal, e lá tinha a doença de Chagas, né? Barbeiro, né? O barbeiro, provavelmente ele foi picado pelo mosquito, o barbeiro, né? Que o coração dele na época estava desenvolvendo, estava crescendo. Então, é verdade, porque entendeu? essa região era endêmica, o Exato. barbeiro, né? Exato. A doença de Chagas, a Sucam agiu muito nessa região, diminuiu muito. Sim. Hoje em dia você vê pouco falar em doença de Chagas, Sim. porque o governo federal investiu na época um valor razoável e foi a Sucam que foi responsável por praticamente extinguir. Hoje, muito pouco você ouve falar em doença de Chagas. Ô, doutor André, num outro período, né, eu trabalhava de pintor de parede. Eu fui trabalhar numa empresa chamada Consil, aqui de Nanuque. Eu fui trabalhar no Baixo Alto Jequitinhonha, ali Araçuaí, Coronel Murta, Itinga, Virgem da Lapa. Coronel Murta é uma cidade que tinha garimpos. A gente ficava no hotel e era obrigado a dormir nos hotéis com o mosquiteiro, porque Sim. tinha muito barbeiro na região, muito barbeiro. Não, essa foi uma época triste, Foi especialmente para Minas Gerais, de uma uma maneira geral. epidemia, né? Especialmente para Minas Gerais. Então, as ações eficazes do governo federal resultaram que hoje pouco se ouve falar em doença de Chagas. Sim. Quem tem doença de Chagas adquiriu de 10 anos para trás. Exato. Não de agora para frente, que agora o controle epidemiológico, o controle foi muito importante. Mas voltando, o Carlos André, pelo que você me fala, teu pai foi um grande exemplo para você, um grande herói para você. Quando ele faleceu, você praticamente teve que se reinventar, né? Exato, porque eu já tinha perdido a mãe, né? Tinha 7 anos que eu tinha perdido minha mãe. E meu pai, a gente era muito apegado. É tanto quando ele teve um princípio de infarto, né? E eu estava na casa, na época, de uma namorada minha. Eu senti ali, eu falei, não, eu vou lá em casa. Na hora que eu cheguei, ele estava na calçada, assim.
ele na calçada, sentindo mal. Aí eu achei que ele tinha até tomado uma cervejinha, uma pinguinha que ele gostava de tomar, né, Gabriel? Aí eu falei, pai, se bebeu, e ele embolando. Eu falei, nossa, pai, não tá bem não. Aí o outro, a primo meu, que trabalha na Indiana Alain Farmacêutico, tava junto comigo ali. Aí nós pegamos ele, colocamos lá dentro, isso da primeira vez, né? Da segunda vez também, que ele teve, que ele veio a falecer, e eu também estava próximo, estava no sofá assistindo o jogo, eu ouvi o barulho quando eu cheguei, em casa mesmo, ele faleceu. Então, assim, foi um choque muito grande, entendeu? Pra gente. A perda então tivemos que realmente se reinventar, né? A perda de um ente querido sempre é difícil, né? Ainda mais para nós que somos da área de saúde, né? Às vezes a gente fica achando que poderia ter feito diferente, isso, mas o eu acho que não. sentido de impotência às vezes, né? Mas eu acredito que não, porque a gente não consegue controlar muito. Eu acho que a gente não consegue controlar nada do futuro, né? Nós estamos conversando aqui hoje, amanhã pode não estarmos mais aqui. Sim. Então são contingências da vida que eu imagino que você superou de uma maneira bastante razoável, né? Que se pode se dizer. A gente fica com as lembranças, né? Verdade. Eu também perdi pai e mãe já e passei por todo esse processo de luto, que é um processo que todos vamos ter que passar uma hora ou outra. Mas ainda na tua adolescência, você estudando e trabalhando, as namoradinhas, você casou com a tua namoradinha ou não? Não casei. O Caburé, ele insiste em falar das namoradinhas, né? Não, porque Caburé, eu já perguntei, Caburé não quer falar das namoradas que ele tem. Ele insiste em não falar das namoradas, né? Sim. Mas eu já contei aqui um caso que eu namorei a filha de um delegado uma vez. E quase que o delegado me pega, viu? Sério? Sério. Mas então... Não, eu sempre, assim, lógico que a gente dedica aos estudos e ao trabalho, não quer dizer que a gente vai parar, né, de ter a vida, uma saída de vez em quando, ter uma baladinha. Tudo é saber se programar direitinho, né, André? Sim, é verdade. A gente tem que ter esse foco. Eu acho que o importante é que quem está nos ouvindo, que quem nos vai ver, é você ter foco naquilo que você vai fazer, né? Você considera que você tem foco quando você fala assim, vou fazer tal coisa, você faz? Sim, faço. Sempre foi assim? Sempre foi assim. Determinado? Não sou de desistir do que eu faço. Se eu entrei mesmo com todo desequilíbrio, eu vou levar até o final. É isso que é importante, você não abandonar o teu sonho, correr sempre atrás do teu sonho. Caburé, eu acho que nós estamos chegando aí no horário que você gosta de fazer aquele merchan, né? Não é que gosta, é preciso, né? É preciso. Essa vida aí. Bem-vindo ao nosso segundo bloco do DocCast. E agora nós estamos ao vivo pelo Instagram, viu, Caburé? Viu, doutor Carlos? Muito bom. Nosso produtor tinha tido um pequeno problema técnico, mas já resolveu. E agora nós estamos ao vivo. Hoje ele deu uma, o Thiago, o Thiago, né? Ele deu uma de Rubinho Barrichello. Chegou. Parou na curva. Parou na curva. Então seja muito bem-vindo ao nosso ao vivo. E nós estamos aqui com o Dr. Carlos André, farmacêutico, nos deixando aquele esclarecimento sobre farmácia, sobre como funciona uma farmácia. E nesse segundo bloco nós vamos encostar ele na parede, viu, Caburé? Eu queria fazer duas observações. Primeiro que o Thiago chegou atrasado devido a um vídeo que eu mandei para ele. Ele estava assistindo, o motivo foi esse. Mas antes de fazer a pergunta, eu gostaria de fazer uma observação com o doutor André, com o doutor André, né? É dois André, só que eu me toquei, é dois André. O é Carlos André. É Carlos André. Ô André, nós tivemos aí com alguns movimentos voltados à questão da saúde, né? Antes, teve um decreto, uma lei, que deu mais visibilidade profissional ao farmacêutico, ao enfermeiro, aos auxiliares. No que diz respeito aos farmacêuticos, me chama a atenção que a gente veio falar muito da questão da melhora do salário dos enfermeiros, dos técnicos auxiliares. E eu não ouvi falar ainda na melhora do salário do farmacêutico, já que o farmacêutico é quem assina pelas farmácias. Existe alguma melhora nesse sentido? Vocês pegaram uma carona nessa lei do salário dos enfermeiros? Não, na verdade, os enfermeiros estão pegando uma carona na lei
dos salários do farmacêutico. Porque o farmacêutico, ele já existe um conselho de farmácia que ele já é registrado em relação ao piso salarial do farmacêutico, né? Já tem, então, existe busca. Vocês já estão ganhando bem há muito tempo. Na verdade, existe buscas, né, para melhoras salariais, porque querendo ou não, esse tipo de profissionais, tanto enfermeiro quanto farmacêutico, né, deve ser muito bem valorizado, assim como o médico é, né? Porque são linhas de frente da saúde, né? Nós, farmacêuticos, os enfermeiros, querendo ou não, nós tivemos aí agora a pandemia, né? Nós podemos observar o quê? Quem foram linha de frente da pandemia? Quantos se perderam a vida por estar ali de frente, fazendo realmente o que ama, né? Outra observação, André, que eu gosto que você me esclarecesse, no passado não muito distante, você não via a figura do farmacêutico no balcão da farmácia. Você sabia que era mais atento, participava mais, você sabia que era obrigado um farmacêutico a assinar pela uma determinada farmácia. E, um período para cá, a gente vê a figura do farmacêutico no balcão, coisa que a gente não via no passado. O que mudou aí? Mudou que, querendo ou não, você tendo um profissional farmacêutico atuante, né, que antigamente bastava só assinar pela farmácia. Só bastava assinar, e na verdade essa questão de assinar, às vezes alguns empresários, vou só assinar, eu vou pagar ele a metade, eu pago só um terço do salário, só para me ter a assinatura. Querendo ou não, é importante a figura do farmacêutico no empreendimento dele, porque leva um conhecimento técnico, né, um conhecimento mais técnico, leva uma responsabilidade maior, porque, querendo ou não, você está lidando com vidas. Né? Voltando aqui à questão, doutor Carlos, olha só, o profissional farmacêutico tem importância muito grande na farmácia. Esse período em que as farmácias não tinham um profissional lá com regulamentado, uma carga horária, que pudesse estar lá dando assistência, foi um período ruim para as farmácias. Foi um período que desacreditou muito a venda de medicamentos. Então, nessa época, inclusive, surgiu uma reportagem sobre o tal do bonificado, BO, bom para otário. Como é que... Você podia dar uma explicação para nós? Sim, realmente teve essa expressão BO, né, bom para otário, é os medicamentos bonificados. O medicamento ele tem 3 tipos de classificação. Existe o medicamento de referência, que é um medicamento ético, né, que, um exemplo, o pesquisador que pesquisou aquela fórmula, ele patentia aquele medicamento durante um certo período para ele retirar os custos, né, de pesquisa, de estudos dele, né? Então é o de referência, o medicamento ético pronunciado, né? E existe o medicamento similar, que é um medicamento que tem a mesma composição, só pode ser produzido a partir de quando é quebrado a patente do original. Aí o similar, ele contém a mesma composição química com a nomenclatura diferente. Vou te dar um exemplo. Um exemplo, Tandriflan é um medicamento ético. E existe o Tocilax, é um medicamento similar. Entendeu? Usa o nome fantasia. E existe o medicamento genérico. O medicamento genérico, ele contém a mesma composição dos dois, porém a nomenclatura dele é a fórmula, né? A matéria-prima, né? Pois é, mas eu percebo que tem uma diferença de preço muito grande com relação a esses medicamentos, né? Por que essa diferença tão grande? Você atribuiria... Eu tenho uma suspeita aqui que é em relação ao sal, né? A qualidade do sal, a pureza do sal. Mas você tem qual observação sobre isso? Além, normalmente, a diferença exorbitante entre valores de um e outro, além do medicamento ético de referência ser através dos estudos, um exemplo, vou dar um exemplo do Viagra, né? Quando lançou o Viagra, a caixa de Viagra era R$100, né? Depois que o Viagra perdeu a patente, hoje uma caixa de Viagra é R$20. Então, querendo ou não, aquele custo alto ali é para o pesquisador, quem o inventou, na verdade, né? Retirar os custos dos estudos. Vamos dar um título, né? Salvador da Pátria. O Salvador da Pátria, né? Na verdade, quando ele foi lançado, o Viagra, ele não era para essa função
disfunção erétil, você sabe, né? Não. Não, ele não foi desenvolvido para isso, ele foi desenvolvido para doenças cardiovasculares. Aí descobriram-se que ele é um vasodilatador, entendeu? Então, é um medicamento que, na verdade, ele foi desenvolvido para uma finalidade, e descobriram que ele melhorava o desempenho sexual. O efeito colateral do medicamento era a ereção. Esse é o efeito colateral. André, Exato. mas a gente ouve muito aí dizer que o fulano, o seu fulano de tal idade, tá tomando demais Viagra, e o Viagra tá matando. Isso procede, essas Não, falas? isso não procede, não. Não, realmente não Porque procede, não. Eu até tenho uma leitura sobre essa questão, né? Que não é o Viagra que faz o infarto. O Viagra protege as pessoas mais idosas, né? Porque ele foi criado para fazer a vasodilatação. O problema é que tem um senhor de 70, 80 anos que não faz exercício físico e toma um comprimido desse e vai praticar o que ele não praticava há muito tempo. Correto. É como se ele pegasse, eu quero ser mais específico, é como se ele nunca tivesse corrido 100 metros e de repente desse uma corrida de 100 metros. Ele queria reviver aquele negócio de volta ao passado. Ele pode achar que tinha 16 anos, e não, é isso que está matando. Tá. Exatamente. Então, por ele ser um vasodilatador, né? Normalmente a pessoa que ela tem uma certa idade, a função cardíaca dela é mais debilitada. E como ele é um vasodilatador, ele vai abrir mais os vasos, então vai forçar o coração a trabalhar. E se o seu coração, é o que o André falou, não está preparado para aquilo, pode vir causar realmente danos. Essa é uma questão bastante importante, porque aí que entra a informação. É aí que entra você consultar o teu médico. Não vai tomando essas coisas porque o vizinho toma. Você tem que chegar numa farmácia, consultar um farmacêutico, perguntar a ele, que ele vai te dar as informações necessárias. Porque o farmacêutico está ali, na minha opinião, para orientar. É assim ou não, doutor? É assim sim. E querendo ou não, o farmacêutico, ele tem, além da capacitação, ele estuda muito a farmacologia, que é a forma mais correta de se lidar com o medicamento. Entendeu? Nem sempre alguns médicos estudam tanto a profundo o medicamento quanto o farmacêutico. Acredito que não. Entendeu? Eu acredito que a carga horária de farmacologia da farmácia é bem superior. Bem superior. Farmacologia, farmacodinâmica. Exatamente. É muito superior. Então você conhece todo o medicamento, o mecanismo de ação do medicamento. No teu conselho profissional, de ética profissional, eu acho que está bem claro essa questão da função do farmacêutico. Você não está na farmácia apenas para assinar a responsabilidade técnica. Você tem um compromisso muito grande com os teus clientes lá. Exatamente. Inclusive, André, é uma questão de saúde pública e futuramente, acredito eu, que existirá uma equipe mais voltada, tanto enfermeiro, quanto farmacêutico, quanto médico, para lidar com esse tipo de situação. Porque nem sempre um profissional é especializado em uma área, entendeu? Outra questão é do teu conhecimento amplo de medicamentos. Então, às vezes, o paciente chega para você com uma receita. E o médico cita nominalmente, em vez de citar o sal. Porque se você cita o sal, você pode vender um genérico, né? Sim. Quando ele cita o nome do medicamento, é uma questão que complica ou não? Você tem um medicamento similar, você tem opções para o... Você dá ao cliente opções, né? Você dá ao cliente opções, tanto de preço quanto de qualidade. Porque existe casos, um exemplo, que o medicamento de referência é um laboratório e o genérico também é o mesmo laboratório de referência. Então, como que uma indústria vai ter duas linhas de produção? Não tem, é apenas uma. Essa seria a minha próxima pergunta para você. Como que uma indústria como a Axé, por exemplo, Achei. como que a Axé tem um medicamento que ela tem a licença para vender, que custa R$200, e ela tem um outro medicamento que custa R$80. Isso, porque querendo ou não, quando lançou, foi até no governo Serra, né, lançou um medicamento genérico. Né, um medicamento genérico, então querendo ou não, tem um custeio por parte do governo
que a indústria consegue diminuir o custo dela para repassar assim para o consumidor. E o medicamento genérico, André, devido ao tempo que ele está inserido no mercado, ainda assim no Brasil não existe aquele preconceito por ser medicamento genérico, né? Mas nos Estados Unidos hoje, 60% da população faz uso de medicamento genérico. Então, assim, são medicamentos eficazes. Pois é, mas então você considera que não tem diferença do sal? Isso, a matéria-prima A não. matéria-prima que é feito o ético e é feito o genérico é a mesma matéria-prima. É a mesma matéria-prima, né? Normalmente é a mesma matéria-prima. Agora vai depender linha de produção de indústria, né? Cada laboratório, né? Cada laboratório tem seu próprio custo. Exatamente. Apesar de que a matéria-prima só tem um subsídio do governo, na verdade, do Isso, genérico. o custeio. Quando você importa essa matéria, você tem menos isenção de impostos. E isso, querendo ou não, o governo entra com custeio para... Aqui no Brasil a gente não produz nenhuma matéria-prima de medicamento. Produz alguma ou não? É importado normalmente dos Estados Unidos, China. Assim, normalmente é importado, mas querendo ou não, a matéria-prima ela vem de quê? Ela vem de produtos naturais, uma botânica, né? Por isso nós estudamos todo o contexto, né? Na farmácia, estudamos todo o contexto, desde o surgimento. Querendo ou não, nós temos uma potência que é a Amazônia, né? Então, são muito extraídos da Amazônia, às vezes, que nem você falou, não aprimorado aqui no Brasil, mais fora, mas, querendo ou não, o Brasil também é um grande exportador de matéria-prima. Os fitoterápicos, eles estão em moda ou eles têm eficácia comprovada? O fitoterápico, ele é um medicamento natural, né, in natura, ele é natural, tem um crescimento, mas não tão quanto as indústrias, né? Mas tem realmente um crescimento. Eu tenho visto pouca pesquisa nessa área. Eu vi, por exemplo, recentemente uma pesquisa da UFRJ que trabalhou com a passiflora incarnata, Sim. que é o nosso maracujá, né? Maracujá. E aí encapsulou e tal, fizeram agora uns 600 miligramas e me parece que é um medicamento que já tem comprovação de funcionamento. Agora outros chás, outras coisas, eu fico meio reticente, né? A tua opinião como profissional da área? Como profissional da área, eu observo o seguinte, realmente por não ter uma dosagem equilibrada, né, pode-se ocorrer alguma intoxicação, por não ter uma dosagem equilibrada como um medicamento industrializado, né? Mas então, nossa flora é rica em princípio ativo. Exato. Chás, disso, daquilo, tem princípio ativo. Existe de se ter um cuidado para se usar essa medicação. Exato. Senão, ela pode ser tóxica. Isso, qualquer medicamento ele pode causar reações adversas, né, André? Outro dia, na televisão mesmo, estavam fazendo uma reportagem sobre um medicamento de 12 ervas, 7 ervas. Eu acho isso meio arriscado. O que você acha? Sim, é arriscado, inclusive, o processo que será preparado de fusão, né? De que forma será feito, se vai utilizar naquela hora ali, vai deixar guardado, pode ocorrer proliferações de bactérias, de fungos. Então, assim, não tem um certo, como diz, não tem uma eficácia total comprovada. Nós aqui estamos chegando no horário que o Caburé faz aquele merchan que convoca os seus patrocinadores. Só fazer uma correção. Não correção, só uma observação. Quando o Carlos André, ele fala gestão do Serra, ele quer dizer no período que o José Serra foi ministro da Saúde. Exato. Ele quer fazer essa observação só. Porque quando fala gestão, dá a impressão que o cara executou algum cargo executivo. E ele foi ministro da Saúde, foi quando foi aprovado a lei dos genéricos. Né? Agora são 11 horas e 43 minutos. Você está ouvindo o DocCast, apresentação. Estamos de volta com o terceiro e último bloco com o Dr. Carlos André no DocCast. O DocCast é um patrocínio do Laboratório Segovia e tem o apoio da Rádio Social, a 104.9, a rádio que tem responsabilidade social. Dr. Carlos André, agora nós vamos tratar da questão, continuando tratando da questão da consulta farmacêutica, né? Agora está regulamentado por lei a consulta farmacêutica. O farmacêutico está autorizado a fazer que tipo de consulta?
Já essa lei, essa nova lei agora, realmente ela regulamenta essa questão da atenção farmacêutica, consulta farmacêutica, né? Mas não a prescrição farmacêutica, mas uma consulta mesmo, para retirar dúvidas sobre medicamentos, né? Alguns exames laboratoriais já podem ser realizados, porém tem que ter também o ambiente específico para a realização desse exame. A farmácia já realizava alguns exames que eram os testes rápidos. E até onde eu li da RDC 786, que é a nova resolução, apenas regulamentou o uso desses testes rápidos, né? Exato. É essa a questão ou não? É essa mesmo. Já existiam alguns testes, porém eles aumentaram agora a quantidade de testes para ser feito, né, dentro do ambiente da farmácia, né? E ainda está, todo mundo ainda está estudando como é que vai ser, como é que vai funcionar essa questão. Mas a atenção farmacêutica trata-se do paciente chegar lá para você, vamos dar um exemplo hipotético aqui. O paciente chega lá na tua farmácia e pede para você aferir a pressão. Você observa que esse paciente está com pressão alta. Qual é a orientação que você tem nesse sentido? Nesse caso, você orienta o paciente a procurar a unidade de saúde para ele fazer melhor um controle, né, da pressão arterial e fazer os usos específicos, né, de medicamento. Nesse período que você atua com farmácia, você já vinha há algum tempo fazendo esse trabalho. A regulamentação veio para suprir uma lacuna que já existia, né? Agora, na sua vivência lá, quais os maiores problemas que você acha de falta de controle? É a glicemia? É a hipertensão? Quais os problemas que você vê assim que as pessoas têm pouco prestado atenção? Bom, por nós promovermos sempre evento, né, na porta da loja, lá na porta da farmácia, São José, eu sempre estou promovendo. A gente tem o Laboratório observado Segovia é teu parceiro. com o Laboratório Segovia de parceria, e isso é importante, viu? Claro. O laboratório está disponibilizando essa parceria com a gente, porque querendo ou não, a gente tem, o cliente ele tem um acesso à saúde melhor, porque querendo ou não, a saúde do nosso país está da forma que está. E nem todo mundo tem o acesso à saúde. Às vezes fazer um teste de glicemia, uma medição de pressão. Tem gente que na correria do dia a dia está passando ali e nem sabe que é hipertenso, nem sabe que é diabético. Então acontece isso, de você ao longo do dia, o paciente está sentindo um pouco mal, você vai aferir a pressão e está lá uma pressão absurda e a pessoa não... Acontece isso? Acontece muito. E a gente super recomenda procurar a unidade, procurar o médico para fazer esse controle direitinho. E nós damos também um cartãozinho, André, para fazer esse controle de pressão, ferição. E hoje também, um dos fatores também que eleva isso é o fator de obesidade também. A gente está sempre... Então, é a importância do papel do farmacêutico instruir a pessoa quanto a... Não só instruir, orientar. Você acha que são doenças negligenciadas? Diabetes, hipertensão, você acha que são negligenciadas? Sim, além delas ser doenças que é de fator hereditário, também são negligenciadas devido à alimentação. São vários fatores. Os maus hábitos, né? Os maus hábitos, a falta do exercício. Lá na tua profissão, eu acredito que também, às vezes, chegam as pessoas com uma lista de medicamentos muito grande, né? E você observa se elas estão com dificuldade de adquirir aqueles medicamentos. E há a possibilidade de fazer a troca de algum medicamento? Sim, além de você poder fazer a troca, que é super recomendável, porque nós estamos aqui falando de medicamento para pressão, mas existem medicamentos para várias finalidades, Sim, né, André? claro. E a gente, como profissional, que a gente tem um conhecimento, você observa, às vezes, até mesmo certas prescrições médicas de forma incorreta. É mesmo? Eu consigo avaliar. Às vezes eu vejo umas letras que não dá nem para decifrar. E além das letras, você consegue avaliar um exemplo. Se a pessoa ela tem um problema que ela não pode, o medicamento não pode ser excretado através da urina. E a pessoa, o médico passa, o profissional passa aquele medicamento que é a excreção através da urina. A interação também com o medicamento, você Exato, interação, medicamentosa. Às vezes está passando 2 medicamentos que é um só. Entendeu? Então é fundamental o profissional farmacêutico
para retirar esse tipo de dúvidas, né, Gabriel? Ou então um medicamento que vai potencializar o outro, por exemplo. Exatamente. É na hora ali que você... Na hora ali você observa, né, aquele medicamento E ali. aí, qual a tua atitude? Você liga para o médico para conversar ou você orienta direto o paciente? Eu oriento direto o paciente procurar o médico, se não tem uma opção alternativa melhor. Mas você vê ali que, por exemplo, não tenho um exemplo assim em mente para te dar agora, mas normalmente esses medicamentos psiquiátricos, por exemplo, eles sofrem interferência de primeira passagem no fígado e eles podem ficar retidos muito tempo. Então, medicamentos psiquiátricos que usam aquela o P27, P57, que é onde metaboliza a maioria das Sim. drogas, né? Se aquele sítio de metabolismo estiver ocupado com outro medicamento, ele vai ficar na circulação por muito mais tempo. Então, é essa a observação. Isso, E aí essa. você não vende o medicamento. Fala, ó, esse medicamento, junto com esse aqui, não pode ser usado. Isso. E a instrução também farmacêutica, né, em relação a alguns medicamentos, existem medicamentos que o mecanismo de ação dele demora um certo período. Às vezes o médico está ali, principalmente do SUS, esses órgãos, não tem aquele tempo para dar aquela atenção ao paciente quanto ao uso correto, a forma, o mecanismo de ação do medicamento. Então, querendo ou não, é fundamental a participação do farmacêutico nesse momento. Medicamentos psiquiátricos, eles precisam de um tempo para agir. Isso, aproximadamente 10 a 15 dias ele começa a agir da forma. Aí, às vezes, a pessoa começa um tratamento, vê que não está fazendo efeito, para o tratamento. É essa questão é que nós poderíamos abordar com um pouco mais de tempo, né? Porque a pessoa, ela quer um resultado imediato, não é isso? Exato, exato. Às vezes não tem paciência. Não tem a certa paciência. Aí abandona o tratamento. Abandona o tratamento. Então, é importante a instrução do profissional nessa questão. É nessa hora que você informa, olha, esse medicamento vai demorar aqui uns 20 dias. Exato. E aí você orienta que não vai ser de uma hora para outra, né? Exatamente. A cura não é de uma hora para outra. Né? Às vezes você também acrescenta um certo medicamento, um polivitamínico para melhorar o sistema imunológico. Nós tivemos aí agora o período de pandemia aí, um dos fatores que elevaram todas essas mortes foi o quê? Foi baixa imunidade, né? Sistema imunológico fragilizado. Então, o uso de suplementos tal é fundamental também para mantermos a nossa saúde, né, em dia. Essa questão das polivitaminas, eu fiz um doccast aqui uma vez, falando exatamente desses complexos polivitamínicos, né? Eu acho que tem que ter um certo cuidado com as vitaminas, elas podem ser tóxicas também. Sim, sim. Então você observa primeiro se o paciente, no relato dele, se ele tem alguma deficiência, né? Exato, se ele tem deficiência, e normalmente o medicamento ele enquadra como um suplemento alimentar. Na verdade, o que o organismo da gente necessita, o que não necessita é excretado, né? Então, assim, querendo ou não, os parâmetros que é utilizado para a fabricação desses suplementos alimentares é bem menor do que para que venha a ocorrer uma intoxicação. Ah, entendi. Porque você porque às vezes a deficiência de vitamina, ela mereceria uma atenção, uma dose muito maior. Mas esses suplementos, normalmente, o efeito deles é mínimo. São mínimos. Mas fundamental o uso do laboratório. Inclusive, super recomendo o Segovia para fazer um exame para testar se realmente há déficit, né, de vitamina. O laboratório está lá à disposição e muitos profissionais, eles, quando suspeitam de uma deficiência de vitamina, solicitam vitamina D, vitamina C, que está muito na moda, né? Sim. E lá nós fazemos a dosagem de vitamina C e vitamina D, que eu acho umas vitaminas complexo B também, né? Sim. Mas, de qualquer forma, acredito que para uma pessoa que está se sentindo um pouco fragilizada, ou que teve uma doença, uma gripe muito forte, você recomenda que depois de uma gripe muito forte, ou uma infecção urinária, se faça uma reposição de vitamina? Sim, super recomendo, que normalmente são o sistema imunológico, gripes são virais, né? São vírus, então a imunidade estando baixa, automaticamente, até mesmo o período de recuperação dela
é mais demorado. Então, eu super recomendo o uso da vitamina C, vitamina D. Nesse período agora de um pouco mais de frio, né, que as pessoas estão... Se bem que falar em frio aqui na Nanuque, não é nem... Aqui não faz frio, nem Sim. em montanha não faz frio. Nossa região não faz frio. Mas qualquer tempinho que muda, todo mundo já se aglomera já. Você tem observado um aumento das rinites, das gripes, das infecções respiratórias de uma maneira geral? Tem sim, tem observado. E por nosso clima estar sempre em alteração, por exemplo, de dia está o solzão, à noite já está bem frio, gelado, então fica mais vulnerável à imunidade da gente. Né? Não sei se você observou aqui, mas está uma tosse danada aqui, né? Exato. Está todo mundo tossindo aqui. Aí, Caburé nem se fala, que já tem 15 dias que Caburé está desse jeito aí. Eu acho que está ligado essa questão. Como é que eu diferencio uma tosse que está alérgica ou de uma tosse que é já um processo inflamatório? Normalmente a tosse alérgica, ela tem um certo período dela, né? Que normalmente o aparecimento dela é mais na parte noturna, né? Às vezes o local mais fechado, você está mais propício a alergias, né? Uma tosse mais expectorada, devido a um período maior, ela já começa a produzir muco, né? Então ela vira uma tosse mais com produção de muco. Que aí já acende o sinal de alerta. Já acende o sinal de alerta, né? E em criança, como é que... Criança não consegue falar, né? O que você recomendaria para essas mães que estão vendo seus filhos aí um pouquinho febril e tal? Principalmente febre. Febre é um sinal, né? Um sinal para você correr para a unidade de saúde, para correr para se medicar direitinho, para evitar, né, piores danos. A baixa cobertura vacinal, que no Brasil inteiro houve uma baixa cobertura vacinal. Você atribui também ao aumento das infecções respiratórias a baixa cobertura vacinal? Sim, sim. A vacina, querendo ou não, ainda é a melhor forma de se imunizar, né? É a vacina. E por ter ocorrido esse fato da Covid e essas questões da vacina, criou uma certa estabilidade nas pessoas, né? Dúvida, na verdade, sobre a vacinação, né? Eu sou um Se defensor, vacina ou não. eu sou um defensor de carteirinha das vacinas. As vacinas salvam vidas, as vacinas têm salvado vidas. A Covid só está agora, essa gripe forte, né? Apesar de que as pessoas têm que manter ainda a vigilância por causa da vacina. A vacina fez reduzir os casos graves. Exato. Né? Querendo ou não, a vacina ela não é um medicamento, né? A vacina ela é o vírus da forma atenuada, né? Que não venha causar danos para quê? Para o seu sistema imunológico fazer o reconhecimento do vírus, né? Mais rapidamente. Exatamente. E criar anticorpos de defesa. Doutor Carlos André, mas infelizmente, viu, Caburé? Estamos chegando aqui ao final da nosso DocCast, com assuntos interessantíssimos. Eu acho que quem assistiu o programa absorveu todo esse conhecimento. Quem não viu o programa pode ver pelo YouTube e pode ver pelo Instagram. Você pode assistir nosso programa, os cortes vão estar lá disponíveis. Então eu quero agradecer a tua paciência conosco aqui. A tua audiência é muito importante para a gente, porque a gente tem certeza que nós estamos contribuindo para que você viva bem e seja feliz. Vamos deixar agora aqui para o doutor Carlos André fazer as suas considerações finais e o encerramento por conta de Caburé. Sim, eu queria agradecer o André, agradecer a Caburé pelo convite, agradecer também todos que estão assistindo a gente, estão ouvindo também pela FM 104.9 e agradecer, André, a parceria do Segovia, né, e a todos. Obrigado mesmo. Então, valeu. Um abraço para o doutor André Segovia e também André da farmácia São José, a farmácia mais tradicional da cidade de Nanuque. Geração.